Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 7. Nós estamos estudando essa passagem linda, né? A história dos reis de Israel. Começou como Israel, depois você sabe que continuou como Israel, mas dividido, né? Em tribos. E esse que nós vamos falar hoje é do Reino do Norte. Mas aqui dentro do livro dos reis, você vai ver Reino do Norte e Reino do Sul. Quando você vê falar em Samaria, você vai estar estudando sobre os reis do norte. Quando você vê falar em Judá e Jerusalém, você vai estar ouvindo histórias do Reino do Sul, né? Porque foi dividido depois da morte de Salomão. O filho de Salomão, Roboão, ficou com 2 só, e Jeroboão ficou com 10 tribos, né? Como em Jerusalém que se adorava, Jeroboão, então, fez um bezerro em Samaria e deixou lá nos altos de Samaria para que ninguém fosse a Jerusalém e adorasse em Samaria mesmo. Por causa disso, os reis e o povo do Reino do Norte sempre foi mais idólatra, sempre foi mais inclinado, né, a outros deuses, se bem que Judá e Jerusalém também não ficava para trás não, né? Mas nessa época aqui, irmãos, Deus estava tratando com os dois lados, e os dois estavam errados. Os dois reinos, você pega um rei como Josafá, então foi bom. Você pega um rei como Josias, foi bom. Você pega um rei como Acás, foi bom. Mas aí você pega um Acabe da vida, você vai pegando outros reis, você vê que, meu Deus, o que é isso? Manassés, que foi um rei horrível, terrível, ele teve um filho que serviu ao Senhor. Manassés reinou 55 anos, a gente vai chegar nele depois. Reinou 55 anos. E ele foi tão rei, tão ruim, tão ruim, tão ruim, ele se arrependeu no finalzinho, né? Ele se arrependeu. Mas depois dele, o filho dele foi bom. Eu não lembro qual foi o nome do filho dele, mas o filho dele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, essas são as histórias dos reis. Quando você conhece o livro de Reis, primeira, segunda, as crônicas, que são as histórias, você compara um livro com o outro e um acrescenta alguma coisa ou outra. E esse capítulo 7 aqui, nós estamos exatamente no momento em que o rei Ben-Hadad da Síria, ele já estava cercando Samaria há muito tempo. E um cerco, irmão, deixava a cidade cercada, não entrava nem saía ninguém. Então não entrava comida, não entrava nada, não entrava remédio, não entrava quem pudesse comercializar ali. Então vocês podem lembrar mais ou menos de um cerco, porque nós passamos há uns 2 meses atrás por um cerco aqui. Passamos ou não passamos? Quem lembra que os caminhões pararam todos? E como é que o povo ficou se sentindo aqui? O que o povo fez logo? Correu para onde? Para o mercado. Teve gente que comprou comida para 1 ano. Então, quando as pessoas correm para o mercado e compram tudo que tem lá, vai acabando o que tem no mercado. E daqui a pouco, até o que você colocou em casa, porque ninguém para de comer por causa da luta, ao contrário. Aí que você come mesmo, dá uma fome, quando a gente está na luta, não é? Então vai acabando aquela comida e vai desesperando. E Samaria estava cercada já há muito tempo. E o versículo 25 diz que, do capítulo 6, diz que houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. O judeu nem comia, gente, cabeça de jumento. Mas a fome já era tanta que ninguém estava ligando para isso. E ficou tudo muito caro, até um cabo de esterco de pomba. Espera aí, comer esterco de pomba tem que estar com muita fome. Sabe? Então, eu quero só falar que o cerco estava muito grande. A gente vê, por exemplo, Jerusalém, antes de Jerusalém, lá no final, você vai ver depois Isaías, Jeremias, principalmente Jeremias lá no final, porque em Isaías Deus deu o grande livramento a Jerusalém, mas em Jeremias, que foi 40 anos depois, aconteceu tudo que foi predito, já com o Reino do Sul. A gente vê que Jerusalém foi cercada há 2 anos. A gente não sabe quanto tempo Samaria estava cercada aqui, mas você já imaginou, se aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, com aquele cerco de mais ou menos de 1 semana, 2 que a gente teve, já estava todo mundo desesperado? Já estavam aumentando, gente, tinha uma garrafa d'água a R$ 15.
a R$ 15, que aí as pessoas também se aproveitam. Quem tem, né? Se a procura é maior do que a oferta, então vai ser muito mais caro. Então estava se vivendo essa situação. E o rei estava perdido, porque ele viveu uma situação no capítulo 6, que vocês viram na semana passada, que inclusive estavam comendo os filhos, gente. A gente fala, vamos fazer um churrasco do menino hoje, todo mundo come. Semana que vem, ou amanhã é o seu. E na hora da pessoa entregar, isso é um absurdo tão grande. Sabe? É um absurdo que a gente fala assim, isso é verdade? Mas imagina um cerco de 2 anos, você com fome, sabe? As pessoas ficam meio doidas. E foi isso daqui que exatamente o rei mandou que alguém fosse atrás de Eliseu. Chama esse Eliseu, ele não é profeta. Ele não é um camarada que Deus fala com ele. O rei estava com raiva do Eliseu, porque o rei sabia muito bem, e o versículo 33 que termina o 6 diz, o rei falou, eu sei que esse mal vem do Senhor. Que mais, pois, eu esperaria do Senhor? O rei estava irritado, porque a situação era tão ruim. Vocês pensam, e eu sei que vocês sabem, que todo mundo bota a culpa em Deus. É verdade, irmãos? Tudo que acontece nessa terra de bom, a culpa é nossa. Né? O privilégio é nosso. Mas se é ruim, é Deus. Eu estive na Itália, eu fiquei uns tempos lá, irmãos, o povo, a Itália está tão ruim financeiramente, a crise está tão grande, muito pior do que o Brasil, se você quer saber. Tá? Europa, muito pior do que o Brasil. Você não pode falar em Deus. Você fala em Deus, a pessoa quase te bate. Deus o quê? Que Deus? Onde que está Deus? Eu sentei, porque eu fui por causa do aniversário de 50 anos da irmã Maria von Held, eu sentei à mesa com umas pessoas, nossa, ela falou tão áspera. Ah, vocês são crentes? Não fala nada comigo, tá? Não fala nada comigo, porque esse negócio de Deus não leva a gente em lugar nenhum. Falei, Senhor, tem misericórdia, me dá uma chance, me dá uma... Eu não posso parar nisso aqui. E graças a Deus, com essa pessoa, Deus me deu depois uma chance linda, que eu pude orar com ela, e ela pediu para orar pela vida dela, que ela precisava de uma transformação. Mas, irmãos, as pessoas, quando elas ficam chateadas, quando elas ficam sem dinheiro, quando elas ficam numa crise, elas têm raiva de Deus. E não pensa que crente é diferente, não. Que Deus o quê? Cadê Ele? Cadê? Por que Ele não faz nada na minha vida? É como se Deus fosse obrigado a consertar os nossos erros. Como se Deus fosse obrigado, estivesse à nossa disposição para consertar as nossas escolhas. Aquilo ali é escolha. Você escolhe o ídolo, então pede o ídolo para te ajudar, mas não, tem que ser Deus. E o rei estava irritado. Mas ainda assim, um dos milagres do profeta Eliseu, porque Eliseu, quando no capítulo 2 de 2 Reis, ele vai atravessar junto com Elias, fazer aquela caminhada final. Capítulo 2, vocês estudaram, eu sei que foi muito bonito. Passou por Betel, casa de Deus, passou por Gilgal, lugar de sacrifício, passou pelo Jordão, lugar de dificuldade, e atravessou até o Jericó, muralhas intransponíveis, e depois o Jordão. E aí, quando Elias foi tomado de Eliseu, você lembra o que foi que Eliseu pediu a Elias, que ele queria que ficasse? Porção dobrada. Deus, ele é tão minucioso, irmãos. Deus é minucioso. Eu acho que Deus é lindo. Sabia? É lindo demais. Porque você conta certinho na Bíblia. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez exatamente quanto é 7 mais 7? Porção dobrada, irmãos. Você sabia que o seu Deus sabe fazer conta? Ô, irmãos, Deus sabe fazer conta. Deus é maravilhoso. Deus é minucioso. Tem um versículo no Salmo 16 que diz assim, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Eu gosto tanto desse texto, fala exatamente das coisas que nós precisamos que aconteça e acontecem na hora certinha. Coincidência nunca, é direção de Deus na nossa vida, é controle de Deus na nossa vida, domínio de Deus sobre a situação que a gente vive, irmãos, amém? Irmão, nós não estamos sozinhos nessa terra, não.
Nós temos um Deus que pode, sabe, todas as coisas, independente de crise, independente de qualquer coisa. Você sabe como é que se vence uma crise? Com fidelidade a Ele, irmãos. Tem gente que se engana, fala, eu vou subir o monte todo dia, suba o monte, mas seja fiel ao Senhor. Tem gente que se engana, quer fazer 1000 sacrifícios, quando a Bíblia diz que o Senhor, diz que obedecer é melhor do que o quê, irmãos? Do que sacrificar. Obedecer, ser obediente, ser fiel ao Senhor e à sua obra. E aqui está Eliseu, no capítulo 7, trazendo, é um dos personagens desse capítulo aqui. Me lembrei quando o pastor Alexandre Carneiro, ele deu a aula dele aqui de 1 Reis, ele falou sobre os personagens do texto, né? E eu lembrei isso ontem estudando essa palavra. E aqui vem Eliseu, o rei está irritado, e a palavra do Senhor veio pela boca de Eliseu, dizendo o quê? Capítulo de número 1, podem ler comigo, irmãos, por favor? 7:1, vamos lá, coloca aí para mim, minha querida. Vamos lá? Então disse, ouvi a palavra do Senhor. Que palavra? Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que eu gosto nesse versículo, irmão? Primeiro, Eliseu está dizendo aqui para o rei, que já não sabia mais o que fazer, não buscou a direção de Deus, fosse igual Josafá buscou, né? Outros buscaram também. Ezequias buscou, quando Seraqueribe mandou aquela carta dizendo, quem é que vai te salvar, rapaz? Ninguém vai te salvar, não. E ele foi para o templo e levantou a carta diante do Senhor. Parece tão pouco, né? Em vez de armar o exército, né? Em vez de comprar arma nova, o camarada vai para o templo e levanta uma carta diante do Senhor. Confiar no Senhor é melhor do que confiar no homem, irmão. Confiar no Senhor é melhor do que confiar no braço do homem. Você acredita nisso, meu irmão? Conta para ele primeiro, mostra para ele primeiro. Está com o resultado do exame, não se desespera logo não. Mostra para ele primeiro aqui, Senhor. O homem disse isso, o que é que tu estás dizendo a esse respeito? O que é que tu vais querer fazer a esse respeito? Então, Eliseu estava colocando em primeiro lugar aqui, irmãos, que a solução do problema não seria o exército, não seria o rei, seria intervenção divina. Intervenção, tem coisa que só Deus faz, não tem um hino que fala isso? Tem coisas que só Deus faz. É coisa para Deus, o hino diz isso, é coisa para Deus. Porque, irmãos, Samaria está cercada, todo mundo com fome, tem gente comendo filho, tem gente comendo esterco de pomba, tá? E essa palavra, amanhã, pelo amor de Deus. Gente, que Deus maravilhoso é esse? Eliseu não falou, ó, daqui a 2 meses, eu estou mandando um vento. Não, ele diz, amanhã. Você sabe que um dos nomes de Deus é Já? É lindo isso. Um dos nomes de Deus é Já. Ele demora se ele quiser. Quando ele demora, ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Se a gente é um aluno relapso, vai demorar mais. Aprenda logo. Aprenda logo o que Deus quer que vai mais rápido. Mas olha o que Eliseu falou. Amanhã, nessas mesmas horas, vai ter uma medida de farinha por um ciclo, que isso estava sendo vendido caríssimo. Estava sendo vendido muito caro. Capítulo 6 fala que estava tudo muito caro. Tudo era 80 peças de prata. O esterco de pomba era 5 peças de prata. Agora ele está dizendo que amanhã vai estar baratinho. Amanhã Deus vai fazer um milagre tão grande que até a inflação vai cair. Olha, meu Deus, Deus pode fazer isso, irmãos? A gente crê nisso mesmo, irmão? Oh, meu Deus do céu. Então o Brasil pode sair dessa crise, irmão? Pode. A Venezuela pode sair daquela crise, irmãos? O que eles têm que fazer? Confiar no Senhor. Deixar que Deus dirija todas as coisas. Gente, as pessoas, a gente quando vai estudar, o povo quer tirar Deus da nossa vida, sabia? O povo quer tirar dentro das salas de aula, né? Não, Tadeu,
Não é não? Eles querem tirar Deus da nossa vida, eles querem... A gente fica com vergonha de ter fé, porque a ciência deles, não a ciência verdadeira, mas a ciência deles tira a fé e bota nada, porque não tem nada para botar, só tem teoria. Agora fique com a sua fé, em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para fazer amanhã, se Ele quiser, hoje, se Ele quiser. Ele é poderoso para fazer isso, irmãos. Eu continuo crendo que o meu Senhor pode fazer hoje, amanhã, e quando Ele quiser. Aliás, o dele é um mês, não. Eu dependo dele há 65 anos. Eu dependo dele desde que eu nasci. Todos os caminhos difíceis que eu passei, todas as provas e lutas e choro que eu já tive na minha vida, Deus deu vitória, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amanhã eu acabo com isso. Amanhã eu dou vitória. Creia em Deus que ainda pode fazer isso, irmãos. Nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós não estamos estudando a história secular do povo de Deus, não. A gente está estudando os milagres do Senhor dentro da história do povo de Deus. E esse aqui é um. Então, coloca no 2, por favor. O capitão, né, que o rei disse em cuja mão o rei se encostava, que era o guardião ali, o segurança do rei, né, que estava sempre com ele. Esse homem, quando ele ouviu Eliseu falar, ele falou: que é isso, Romano? Nem que Deus ainda, vamos ler juntos, gente, vamos lá. Porém, um senhor, na minha está o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu a quem? O homem de Deus que tinha profetizado, e disse o quê? Forte: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E o que Eliseu respondeu para ele? E ele lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Incrédulo. Ele foi vítima da sua própria incredulidade. Porque, irmão, quando você ouve um milagre, um testemunho, ou você crê ou você não crê. Quando você ouve uma palavra de vitória para a sua vida, você pode acreditar, como eu preguei aqui no domingo, todo mundo sabe que foi uma palavra de revelação do Senhor para a vida da igreja. Você pode aceitar ou não. Você pode falar: ah, que besteira isso, não é assim não, não é bem assim não, não é bem assim não. Ainda que, olha o que esse camarada falou, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, já fez. Malaquias 3:10 diz que Deus tem janela no céu, que quando você dizima, quando você oferta, quando você entrega o seu melhor para Ele, seja dinheiro, seja qualquer coisa, ali está falando de dízimo, Ele abre a janela no céu e derrama abastância de lá. Tem janela no céu, sim. E esse capitão, ele disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, ainda que Ele fizesse isso, poderia fazer isso. Ele não creu em Deus de jeito nenhum. A mesma coisa quando o povo lá no deserto queria carne. E eles foram: Moisés, a gente quer carne, Moisés. A gente quer carne. Eu gosto muito de carne. Só Jesus na minha vida. Se fizer jejum de carne, numa semana eu vou morrer. Né? É carne e café. Eu gosto muito de café. E um dia uma irmã aqui da igreja falou assim: vou orar para Jesus te libertar do café. Eu falei: eu vou te dar uma relação de coisa para tu orar pela minha vida. Larga esse café de mão, que isso aí é bobeira. Larga meu café. Sabe? Então, irmãos, quando o povo estava lá no deserto, que falou: a gente quer carne, Moisés. Que Moisés falou: Senhor, o povo quer carne, hein? E Deus ficou irritado, porque o povo, irmão, não orava. Por que Deus ficava irritado? O povo não orava, o povo reclamava. E no céu não tem uma caixinha daquela, sabe? Igual o som lá, que tem escrito um lugar assim: reclamação. Atendemos reclamação. Não está escrito atendemos oração. Não é lugar de reclamar, é lugar de orar. E o povo, ele pedia, eles se incendiavam
Quando você vê que na Bíblia o vulgo que estava no meio do povo começava a murmurar e depois todo o povo murmurava, aquele vulgo ali eram os estrangeiros que vieram junto com o povo. Eram os estrangeiros que não serviam ao Senhor. Então o vulgo começava a falar, que saudade daquela carne, isso aqui é muito ruim, que Deus é esse? Todo mundo começava também. E Deus falou para Moisés, eu vou mandar carne. Moisés falou, como, Senhor? Ele falou, por acaso teria se encurtado o braço do Senhor? Oh, aleluia. Se Ele quiser mandar carne, Ele manda carne, irmão. Se Ele quiser, Ele manda água. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Senhor no céu. Ele ainda é Senhor no céu e na terra, e sempre vai ser. E se tem alguém que tem que crer, é a igreja, irmãos. Porque uma das profecias bíblicas do Senhor Jesus é, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Não tem mais fé nas escolas, não. Tem que ter fé aqui dentro, amém, irmãos? Tem que ter fé aqui dentro. Hoje em dia nós temos que colocar os nossos filhos em escolas religiosas para poder receberem alguma coisa do Senhor. E louvado seja o nosso Senhor, porque tem. Quem dera tivesse 20, 30 faculdades para os nossos jovens irem, onde se professasse o nome do Senhor. Deus ainda é o Deus dessa terra, irmão, não importa o que aconteça. E foi isso que esse homem falou, ainda totalmente incrédulo, e você vai ver no final desse capítulo que ele foi vítima da própria incredulidade dele. Então já falei do rei, já falei de Eliseu e já falei do capitão, mas no versículo 3 e 4 tem o foco principal. As personagens principais desse capítulo estão aqui, versículo 3 e 4, nós vamos ler junto, vamos lá? Homens leprosos, leia com força, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, o que tem na cidade? Fome, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Os personagens principais estão aqui. 4 leprosos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava estudando esse texto mais uma vez. E eu aprendi mais com eles do que com os outros. Para a minha vida particular, para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã, eu aprendi muito com esses 4 leprosos. Você sabe que o leproso, por que ele estava lá fora? Porque ele não podia ficar dentro da cidade. Se você já leu o Velho Testamento, você sabe que o leproso era chamado de imundo, ele tinha que ficar lá fora, e se por um acaso ele tivesse que se aproximar de alguma maneira, ele teria que vir gritando, imundo. Tem um imundo vindo aí, que é para que as pessoas se afastassem, caso ele tivesse que vir na cidade. E eles estavam lá fora. Só que os Ciros, esses que estavam cercando a cidade com o exército, estavam lá fora e eles falaram, gente, se a gente for para a cidade vai morrer, se ficar aqui vai morrer também. Então vamos arriscar e vamos fazer uma visitinha no arraial dos Ciros. Quem sabe os caras jogam pão, jogam um negócio lá para a gente comer e pelo menos a gente possa receber alguma coisa. Mas eu tenho que fazer um parágrafo aqui com o Senhor Jesus. Você lembra em Mateus capítulo 8, quando aquele leproso chega perto de Jesus e ele fala, Senhor, o que ele fala para Jesus? Senhor, se quiseres, podes curar-nos. Jesus disse o que para ele? Eu quero. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Ninguém tocaria num leproso, só ele toca. Ninguém, irmãos, ninguém passaria, porque as pessoas tinham medo, e tem até hoje, de qualquer doença infecto-contagiosa, como a lepra, né? Mas Jesus tocou. Então eu queria falar que Jesus é maravilhoso, amém, irmãos? Estamos no Velho Testamento, mas tem que lembrar do Senhor Jesus, que toca num leproso, que tocou nesse, curou mais 10 e fez com que eles voltassem para a sociedade. Então o nosso Jesus está com tudo, amém, irmãos? Pode glorificá-lo?
Então, esse grupo aqui de homens, né? Essas pessoas aqui, meu Deus do céu, que coisa linda. Leprosos, não podiam ir para as suas casas, teriam que ficar lá fora. A situação estava difícil na cidade, lá fora também estava, porque certamente eles estavam lá fora, mas a família poderia levar algum pão, alguma comida para eles. A família não ia abandoná-los, não poderia tê-los em casa, mas os ajudava. Agora, se a família não tinha para comer, ninguém tinha nada para comer. E eles foram até o arraial dos Círios. E a história conta, tão lindo, pode botar o 5 e o 6 para nós. No 5 diz que eles se levantaram de manhã cedinho e foram no arraial dos Círios. Levantaram-se ao crepúsculo. O crepúsculo é a tarde, né, gente? É a tarde, né? O crepúsculo não é a tarde? É a tarde. Então eles deram uma dormidinha, uma descansadinha e foram no arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial deles, não havia ninguém ali. Ué, não tem ninguém aqui? O que aconteceu? E o versículo 6 diz o que tinha acontecido. O que aconteceu? Vamos ler juntos agora o 6, irmãos? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Interessante, irmão, só barulho. Você já viu vencer guerra com barulho? Já viu botar o inimigo para correr com barulho? Que Deus é esse, gente? Uma vez, quando Davi tinha que ir à guerra, ele foi um dia de um jeito, e ele falou: Senhor, como é que eu vou fazer dessa vez agora? O Senhor falou: você fica quietinho, só esperando ouvir o vento na copa das amoreiras. Irmão, quando eu leio essas coisas na Bíblia, quando eu leio isso, eu falo como Deus é estratégico. Ele trabalha da maneira como Ele quer. E aqui, ele simplesmente falou: vou espantar esses camaradas, porque ele tinha falado que seria amanhã, e já era amanhã. Esse povo tem que sumir daqui, porque tem que sobrar tudo o que eles trouxeram. E Deus já deve ter tocado no coração deles, para eles trazerem muita coisa mesmo. Porque pela provisão que veio, pela bênção que foi, eles trouxeram muita coisa. Por quê? Eles já estavam ali há muito tempo, tinha que ter muita comida, tinha que ter muita água, tinha que ter muita coisa para eles comerem ali e proverem do que eles precisavam. Então a Bíblia diz que o Senhor fizera ouvir um ruído, como o ruído de um grande exército. Quantos sabem que Deus tem exércitos no céu e na terra, irmãos? O Senhor tem exércitos, irmãos. Ele tem exército de anjos, ele tem exército do que ele quiser, sabe? Ele tem exércitos poderosíssimos. Você lembra quando Eliseu estava, acho que já foi lido aqui, mais atrás, já foi lido, quando Eliseu, ele estava na sua casa, e o rei lá da Síria, né, ficou indignado, porque Eliseu sabia de tudo, o que eles falavam lá nas suas recâmaras. E aí, o menino de Eliseu, Geazi, ele saiu para fora da casa de manhã cedinho e viu que a casa estava toda rodeada. A casa de Eliseu estava toda rodeada de soldados, de um exército fortíssimo. E Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele compreenda como é que está no reino espiritual. Quando o Senhor abriu os olhos dele, esse exército estava acima do outro exército, porque é o Senhor que guarda a nossa vida, irmãos. Ele ainda está no controle, Ele sabe, pode todas as coisas, aleluia. Quando nós saímos de casa pela manhã, para pegar a van, para pegar o ônibus, para passar por dentro da cidade de Deus, para chegar em qualquer lugar que nós tenhamos que chegar, Ele ordena os seus anjos a nosso respeito. É a promessa dEle, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele promete que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para guardar em todos os teus caminhos. O Senhor tem os seus exércitos. E eu lembro da história de uma irmã. Ela tinha uma casa alugada, uma senhorinha, e ela pedia muito que a família deixasse a casa, porque ela precisava da casa, e a família que estava lá não deixava de jeito nenhum.
e fazia tanta ignorância com a velhinha. Todo dia que ela ia ao culto, ela colocava o papelzinho dela na oração. Jesus, me dá a minha casa de volta. Tira aquele povo de lá, Senhor. Eu não posso tirar, não posso brigar, não tenho força para isso. Tira aquele povo de lá. Ela orou muito tempo, irmãos. E um dia, Deus falou com ela no culto: hoje eu mando o meu exército e tiro aquele povo de lá. E uma semana depois a chamaram: toma esta casa maldiçoada, toma essa casa, porque desde domingo veio um monte de formiga para esse lugar, que come tudo, nós estamos tudo mordido. O Senhor usa até um exército de formiga, mas ela recebeu a casa dela de volta, as formigas foram embora, porque quem manda vir, manda voltar também. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele usa o que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Deus é poderoso no céu e na terra. No livro de Jonas, Ele não usou só Jonas, não. Ele usou o vento, Ele usou o mar, Ele usou o grande peixe e usou até um vermezinho, porque Ele é poderoso no céu e na terra para fazer o que Ele quer. É esse Deus que a gente ama, irmão. É esse Deus que a gente serve, não é outro não. É esse Deus, e a Bíblia diz que Ele faz coisas muito maiores, depende daquilo que nós estivermos precisando. Mas esses rapazes aí, esses 4 leprosos, eles entraram no arraial, não tinha nada, e aí, irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo de número 8, que eles entravam numa tenda, comiam, bebiam, saíam correndo dali, levavam prata, ouro, veste, eles foram comendo e enriquecendo. Comendo e enriquecendo. Tem coisa melhor? Comendo e enriquecendo. Imagina, com fome, encontrava cada coisa para comer, encontrava roupa, encontrava isso, encontrava aquilo. Mas aí, irmãos, no versículo de número 9, aconteceu uma coisa linda. O que foi, Aline? Vamos ler, irmãos. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Sabe o que é isso? É pobre, mas tem consciência. É leproso, mas se lembra dos outros, irmãos. Não foram egoístas, como eu aprendi com eles. Eles receberam uma bênção muito grande, só que a palavra profética não foi só para eles, foi para a nação toda. Eles eram apenas instrumentos de Deus, eles podiam pegar aquilo tudo, porque era costume, fazer um buraco no chão e guardar tudo que você conseguia de valor. Eles poderiam guardar tudo que eles quisessem, mas eles resolveram compartilhar, e isso é a parte de Deus que está na nossa vida. Compartilharmos, irmãos, é tão bom compartilhar. É bom compartilhar daquilo que a gente tem de melhor. E foi isso que eles fizeram. Observe uma coisa. Eles não podiam nem entrar na cidade. Olha só. Não eram bem recebidos, eram maltratados, não poderiam entrar na cidade, nem tentaram entrar, nem com a boa notícia. Eles gritaram do lado de fora do portão. E falaram e mostraram a boa nova, que eles tinham descoberto que a vitória do povo já estava ali fora. Eles não viram o milagre, eles não ouviram a profecia, nada, mas eles participaram. Deus precisava de alguém lá fora, e eles estavam lá fora, e isso me diz, irmãos, que esses homens, em lugar de eles sofrerem como criminosos, eles quiseram ser heróis. Que coisa boa, quando alguém faz alguma coisa por alguém. Que coisa boa, irmãos, quando se encontra uma carteira e se entrega, quando se encontra um celular e se entrega. Que coisa boa quando nós compartilhamos, nós dividimos. Que coisa boa quando a gente não tira nada de ninguém, ao contrário, a gente está disposto a compartilhar. Ainda mais, irmãos, quando são pessoas que já sofreram tanto. Eles teriam razão de dizer: ninguém nos quer, então nós também vamos deixar ele morrer de fome. Mas não, eles avisaram na cidade. E quando eles avisaram na cidade, aquele rei,
O rei ficou com medo, ele falou, não sei não, né? Será? Versículo de número 7, 8, versículo de número 10, eles foram à porta da cidade, né? Depois, versículo 11, chamaram os porteiros. Versículo 12, o rei se levantou e falou, só pode ser uma estratégia. Eles sabem que a gente está morrendo de fome e nós vamos sair lá fora. Quando a gente sair, eles vão nos tomar e vão tomar a cidade também. Acontece que quando Deus age, irmão, Ele desmonta a armadilha do inimigo. Amém, irmãos? A gente crê no Senhor assim, que o Senhor desmonta a armadilha do inimigo. O que o Senhor falou para Jeremias quando chamou? Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. E o Senhor Jesus falou no seu evangelho que ainda que a gente bebesse alguma coisa mortífera, ainda que algo fosse preparado para acabar conosco, o Senhor não o permite, porque o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Aquelas meninas que cantam aqui, Elisamar e Elisângela, elas são filhas de uma irmã de oração, que o Senhor já recolheu, uma Lídia, muito querida. E eu conheci a irmã Lídia, eu era menina, e ela sempre orou muito pela minha vida, e até o final ela orou. E ela, o marido dela era um homem bem boêmio, né? E ele tinha amantes, e ele tinha uma que era muito macumbeira. E a irmã Lídia tinha 5 filhos. Muito pobres, muito pobres. A igreja ajudava. E ela, o marido dela era muito simpático, chamava ele de Xixico. Muito simpático, conversador, mas bebia e tal. E ele tinha essa outra moça lá. E ela mandava para a irmã Lídia vários tipos de comidas preparadas. Abóbora inteira, assim, espetado, um monte de coisa, né? E outras comidas todas trabalhadas. Ela dizia, Jesus, muito obrigada, hoje eu vou comer uma abóbora muito vermelhinha, hoje eu vou comer abóbora com os meus filhos. E orava e comia, e a mulher ficou esperando ela morrer muito tempo, irmão, e morreu muito antes dela, porque o Senhor desmonta qualquer estratégia. O Senhor desmonta, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para desfazer, e a Bíblia diz que contra Israel não há encantamento, irmão. Contra Israel não há encantamento. Não adianta eles se virarem, não adianta eles fazerem o que eles quiserem, o diabo usá-los contra a nossa vida, porque o nosso Deus está no controle. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus veio para desfazer, irmão. Vamos crer nisso em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para desmontar qualquer estratégia. O Senhor tinha prometido que no dia seguinte, amanhã, vai ter comida na porta. Amanhã vocês vão ter. Amanhã vai ficar baratinho. E eles mandaram um grupo de risco, né? Lembrei disso, um grupo de risco. Só tinha 5 cavalos. Irmão, imagina. Uma cidade como Samaria, que era a capital do Reino do Norte, só ter 5 cavalos. Acho que comeram os outros, né? Porque se estavam comendo criança, para cavalo, né? Só tem 5 cavalos. Então manda, coloca numa charrete, para eles rodarem o arraial do Ciro. Não tinha ninguém, porque o Senhor os tinha espantado. O exército do Senhor não deu um tiro em ninguém, só fez ruído, irmão. Você podia dar um glória a Deus bem gostoso. Foi só ruído. Oh, Jesus, que coisa linda, não matou ninguém não, só fez barulho, aleluia. Irmãos, e o barulho do Senhor não é brincadeira não. Você já viu quando dá aquele trovão, que a gente quase morre, chega, dói por dentro? É isso aí que aconteceu lá naquele negócio, irmão, não tinha como ficar não. Eu quase morro, tem hora que eu grito com o trovão, porque o susto é tão grande que eu grito. Sabe? Já aconteceu assim com você também? Dá um medão tão grande. O Senhor faz isso e fez naquele arraial, sumiu todo mundo. Meu Deus, que Deus é esse? Que dá vitória ao povo dele, até com jarro de barro na mão, com uma vela lá dentro, pelo amor de Deus, irmão. Quem falou que Deus precisa de muita coisa para nós vencermos as batalhas da nossa vida? Basta dar um grito, irmão. Eita, é só um grito. Você já viu Jesus lá no Getsemane, quando os soldados chegaram perto dele e falaram,
quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Caiu tudo, ele nem gritou, gente. Ele nem gritou, ele só falou, sou eu. Por isso que lá no Apocalipse diz que as nações serão destruídas pela palavra da sua boca. É uma palavra forte, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 29 que a voz do Senhor faz quebrar as pedras, a voz do Senhor arrasa tudo. A voz do Senhor destrói tudo. Gente, isso não é mentira, Deus continua agindo na nossa vida. Deus continua agindo na sua igreja. Aleluia, Deus continua agindo. Quando essa igreja começou aqui, eu não sei quem era o atribulado que botava um monte de trabalho de macumba ali na frente. Botava um monte ali, a gente só varria e jogava fora, só varria e jogava fora. Estamos aqui há 13 anos, para a glória de Deus. Senhor salvando, libertando, curando, que a igreja é dele, eu sou dele, você é dele, e nós estamos no controle e na proteção do nosso Deus. Aleluia. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e a Bíblia diz, irmãos, que foram lá e não acharam nada, o grupo de risco rodou a beça. Então saiu o povo, versículo 16, saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme o quê? A palavra do Senhor. Conforme o quê, irmãos? A palavra do Senhor. É uma pena que não foi distribuído de graça para todo mundo. Podia ter sido, né? Nem compraram, para que vender? Mas, infelizmente, fazer o quê, né? A pessoa, quando vê uma oportunidade, poderia ter dado para todo mundo. E essa farinha por um ciclo, irmão, é 14 gramas de prata. Coisinha pequenininha, pouquinha, né? E o ciclo de farinha para aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro e 2 medidas de cevada para quem tinha menos, um pouquinho, né? Os mais pobres. Mas todo mundo voltou a comer, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Quem lembra do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. É o Jeová Jirê da nossa vida que continua trabalhando. E aí o versículo 17, vamos ler o versículo 17, que já estamos terminando esse capítulo. Vamos ler bonito agora, irmãos. E pusera o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Ele foi ferido, a incredulidade dele, o versículo 20 fala, e assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. E o versículo 19 diz que era aquele mesmo, que respondera ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Interessante como a palavra de Deus se cumpre, irmãos. A palavra de Deus se cumpriu com 24 horas na vida daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa, ela se cumpre na nossa vida também. É a palavra de Deus, ela se cumpre. É a promessa de Deus, ela se cumpre. Fique na obediência, fique na espera, porque você precisa saber disso. Deus está no controle das nações. Aqui está falando de nação, de povo, de crise, de cerco, de fome. Deus está no controle da nação, do profeta, da igreja e da nossa vida individualmente também. Aleluia. Nunca saia de casa sem orar. Nunca volte para casa sem agradecer. Roberto é uma pessoa que ora bastante. Às vezes os nossos netos, né, a gente entra e eles já querem agarrar o avô e tal. Ele fala, vamos orar. Um dia minha neta lá de fora, vocês vão conhecê-la, Sama, ela falou, vovô, você ora muito. Porque ora para comer, ora quando chega, ora quando sai, ora no carro, e ora, e ora, e ora. Sabe por quê? É muito bom orar, irmãos. Quando a gente ora, a gente está conversando com aquele que sabe todas as coisas, que nos conhece profundamente. Aquele do qual nós dependemos, não importa se a gente tem dinheiro, se a gente tem conhecimento, nós dependemos do nosso Deus e queremos ser dependentes, amém, irmãos?
O comunismo não gosta do cristianismo, porque a gente depende do Senhor, porque a gente fica esperando pelo Senhor, quando eles acham que é como aquela música que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai lá fora e toma. Nunca, Cuba continua atribulada, todo lugar do comunismo continua atribulado, mas a igreja do Senhor, onde quer que ela esteja, ela cresce e é abençoada. Mesmo lá na China, onde tem comunismo, ela se reúne nas casas, e tem mais de 100 mil crentes, ou não sei quantos mil crentes, naquele lugar, se reunindo nas casas, porque o Senhor é Deus em todos os lugares.